dia 3 de janeiro de 2026, às 4h21 da manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma mensagem que mudaria para sempre a geopolítica da América Latina. Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e retirado do país. Por exatamente 47 segundos, esse foi o tempo que levou para as forças especiais americanas invadirem a residência presidencial venezuelana, capturarem o Maduro e a esposa dele e colocar eles num helicóptero militar. Explosões iluminaram o céu de Caracas, bases militares foram destruídas, o aeroporto principal de Caracas virou pó, e quando o sol nasceu naquela manhã, o ditador que governava a Venezuela há mais de uma década estava algemado dentro de um navio americano, sendo levado para Nova York para ser julgado por narcotráfico e terrorismo. Tudo isso aconteceu em poucos minutos no sábado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, Maduro e a esposa dele estão num tribunal de Nova York se declarando inocentes. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: como que um país, que inclusive já foi o mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo inteiro, com 1/5 das reservas de petróleo globais, que já foi chamado de Arábia Saudita das Américas, como esse país deu tão errado? E mais importante ainda, o que isso tem a ver com o seu bolso? Porque deixa eu te contar uma coisa, essa história não é sobre a Venezuela, ela é sobre ouro, prata, petróleo, Bitcoin e sobre como decisões políticas podem destruir completamente a economia de um país e a sua também. E se você acha que isso não pode acontecer no Brasil, você tá muito enganado. Só que antes de começar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante pro YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre economia e investimentos e fortalecer também o nosso trabalho por aqui. Eu dividi esse vídeo em 3 partes principais. Primeiro, a gente vai entender como a Venezuela virou a Venezuela, como um país rico virou um país pobre. Segundo, vamos falar sobre o que aconteceu no dia 3 de janeiro e por que o Trump decidiu capturar o Maduro. E terceiro, e essa é a parte mais importante, então fica no vídeo até esse momento, a gente vai falar sobre o que isso significa para você, para os seus investimentos e para o Brasil. Então fica comigo até o finalzinho, porque cada parte dele tem a sua devida importância. E para a gente começar o vídeo, eu preciso voltar 104 anos atrás, para o ano de 1922. Naquela época, a Venezuela era um país agrícola e pobre. Exportava café, cacau e um pouco de açúcar. É nada demais. Só que o governo venezuelano sabia que tinha algo valioso enterrado no solo, que era petróleo. Eles só não tinham tecnologia nem dinheiro para extrair. Então eles fizeram o que vários países mais pobres faziam naquela época. Eles abriram as portas para as empresas estrangeiras. Então empresas americanas como a Standard Oil e a Shell, elas receberam concessões para poder perfurar e extrair o petróleo venezuelano. O acordo funcionava da seguinte forma: as empresas detinham o conhecimento e o dinheiro para o trabalho, faziam todo o investimento, extração e refino, e em troca elas ficavam com a maior parte dos lucros. Já o governo venezuelano recebia royalties, que é uma porcentagem bem menor de todo esse dinheiro. E foi assim que em 1922 um grupo de petroleiros americanos estava perfurando o solo venezuelano quando de repente jorrou petróleo. E não foi pouco, foi o maior poço de petróleo do planeta até aquela data. A Venezuela tinha acabado de descobrir que estava literalmente sentada em cima de um oceano de ouro negro. E eu não estou exagerando quando eu falo oceano, porque hoje a Venezuela tem 303 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas. Isso é mais do que a Arábia Saudita, mais do que Iraque, mais do que qualquer outro país no planeta. E aos preços de hoje, isso equivale a aproximadamente 17 trilhões de dólares. É 4 vezes o PIB inteiro do Japão, quase metade da dívida americana. E durante décadas, a Venezuela prosperou com o petróleo. Nos anos 1950, 60 e 70, o país era considerado um dos mais ricos da América Latina. Caracas, que é a capital da Venezuela, era chamada de a Miami da América do Sul. Tinha prédio moderno, avenida larga, carro importado nas ruas. A classe média venezuelana viajava para Miami para fazer compra. Os restaurantes serviam lagosta, champanhe francês, enquanto outros países da América Latina estavam lutando com ditaduras militares, instabilidade política, e a Venezuela tinha uma democracia funcional e uma economia pujante. Só que todo esse dinheiro do petróleo criou um problema silencioso que ninguém queria admitir. A Venezuela estava viciada no petróleo. O país produzia petróleo e mais nada. 95% das exportações vinham do petróleo. O governo dependia do petróleo. A economia inteira dependia do petróleo. E aí, em 1998, apareceu um homem que mudaria tudo. Esse cara chamava Hugo Chávez. O Chávez era um ex-militar, carismático, que soube usar o discurso populista como ninguém. Aí ele culpava a elite venezuelana e o imperialismo americano por todos os problemas do país. E por trás de toda essa
prosperidade que o petróleo trouxe, a Venezuela tinha uma desigualdade social realmente imensa. Os ricos eram muito ricos e os pobres eram muito pobres. E o Chávez prometeu acabar com isso. Ele prometeu distribuir a riqueza do petróleo para todos os venezuelanos. Ele foi eleito com folga, com larga vantagem. Logo depois de ele assumir, ele fez algo que nenhum presidente tinha feito antes. Ele nacionalizou completamente a indústria do petróleo. Em 1998, ele criou a PDVSA, Petróleos de Venezuela SA, e colocou o petróleo todo nas mãos do Estado. E no começo funcionou. Entre 2004 e 2008, o preço do petróleo disparou no mundo inteiro, de $30 o barril para mais de $140, e o Chávez gastou esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele criou programas sociais massivos, porque afinal de contas tinha muita gente precisando de ajuda. Ele construiu casas populares, ele subsidiou alimentos, ele melhorou escolas e hospitais, e a pobreza na Venezuela caiu pela metade durante o governo Chávez. E o povo amava ele. O Chávez era reeleito com 65% dos votos. Ele aparecia na TV toda semana, num programa de várias horas, chamado Alô Presidente, onde ele cantava, ele dançava, ele falava sobre política. O que ninguém sabia é que ele tinha destruído completamente a capacidade produtiva do país. Deixa eu te explicar de uma forma simples o que aconteceu. Quando você nacionaliza uma empresa, você tira ela das mãos dos empresários e coloca nas mãos dos políticos. Na teoria, o discurso é bonito, mas os políticos, eles não entendem, na maioria das vezes, nada de gestão. Os políticos, geralmente, eles querem os votos. Então, a PDVSA foi aparelhada. O Chávez colocou os amigos dele, militares, aliados políticos, para comandar a empresa. E pessoas que não sabiam nada sobre extração e refino de petróleo estavam lá. A produção começou a despencar, a infraestrutura começou a se deteriorar. Em 2002, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris por dia. Em 2020, produzia menos de 500 mil barris. E não foi só o petróleo. O Chávez também expropriou, que é um jeito bonito de dizer roubou centenas de empresas privadas. Fábricas da Kellogg's foram tomadas e viraram fábricas do povo. A General Motors teve a produção confiscada. A Kimberly-Clark, que é dona da Huggies, aquela empresa que faz fralda para bebês, foi expulsa do país. Centenas de empresas simplesmente tiveram ativos roubados pelo governo. E o que aconteceu com essas fábricas? Elas pararam de produzir. O governo não tinha capacidade técnica para tocar tudo isso sozinho. Alguns anos depois, em 2013, Chávez morreu de câncer. E aí entrou Nicolás Maduro. Em 2014, aconteceu algo que destruiu de vez a economia venezuelana, porque o preço do petróleo despencou de $115 o barril para $30. E lembra que eu falei que 95% das exportações da Venezuela vinham do petróleo? Pois é, de uma hora para outra, a Venezuela perdeu quase toda a receita. E o Maduro não fez nada para se adaptar. Ele continuou gastando como se nada tivesse mudado, continuou mantendo os programas sociais, continuou pagando subsídios, mas de onde que vinha o dinheiro? Vinha da impressora. O Banco Central da Venezuela começou a imprimir dinheiro descontroladamente. E quando você imprime dinheiro sem parar, o que acontece? Inflação. Mas não foi uma inflação normal, foi uma hiperinflação. Em 2013, a inflação na Venezuela era de 40% ao ano. Já era alta, mas ainda dava para viver. Em 2015, ela pulou para 180%. Em 2016, para 800%. Em 2017, para 1.370%. Em 2018, a inflação foi de 130.000%. Em 2019, atingiu o pico. Foi 9.585.000%. Quase 10 milhões por cento de inflação num ano. As pessoas iam no mercado de manhã e os preços eram completamente diferentes à tarde. Restaurantes pararam de imprimir cardápios com preços, porque os preços mudavam várias vezes por dia. Você precisava de uma mochila cheia de dinheiro para comprar pão. Em alguns casos, era mais barato usar as notas como papel higiênico do que comprar papel higiênico de verdade. A moeda venezuelana, o bolívar, não valia nada. Enquanto isso acontecia, o Maduro criou um sistema de câmbio que era completamente manipulado. Ele estabeleceu a taxa oficial em 10 bolívares por dólar, mas essa taxa só era acessível para os amigos dele, militares e aliados políticos. Todo mundo comprava dólar a 10 bolívares e vendia no mercado paralelo por 12 mil bolívares. Era basicamente um esquema de corrupção oficializado. E enquanto o povo passava fome, os militares, os aliados do Maduro ficavam super ricos com esse esquema. As consequências foram catastróficas, hospitais ficaram sem remédios, faltava vacina, pessoas morriam de doenças, tinham cura simples, supermercados ficaram vazios, o governo racionou comida e criou um sistema de cartão de racionamento, a criminalidade explodiu, Caracas virou a cidade mais perigosa do mundo e os venezuelanos começaram a fugir. Desde 2015, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. É quase um terço da população. Foi o maior êxodo da história da América Latina. Famílias inteiras atravessaram a fronteira com a Colômbia, Brasil, Peru, Chile, muitos caminhando, alguns morrendo no caminho. E o Maduro, ele culpou todo mundo. Culpou os Estados Unidos, culpou as empresas, oposição. Em 2015, a oposição ganhou 2/3 do Congresso venezuelano. O Maduro deveria ter perdido o poder, mas ele não aceitou. Em 2016, ele encheu a Suprema Corte de aliados e fez o tribunal
Tribunal declarar o Congresso inválido. Em 2017, ele criou uma Assembleia Constituinte paralela, repleta de aliados, e deu para ela o poder para reescrever a Constituição. As pessoas foram para as ruas protestar, centenas morreram, milhares foram presos. Em 2018, teve eleição presidencial e o Maduro venceu com 68% dos votos. Ninguém acreditou, a oposição boicotou, vários países não reconheceram o resultado. Em 2024, teve eleição de novo. Dessa vez, a oposição participou e, segundo todas as pesquisas independentes, o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, ganhou com mais de 60% dos votos. Mas Maduro declarou vitória mesmo assim. Os venezuelanos foram para as ruas novamente, mais mortes, mais prisões, mais de 50 países não reconheceram a vitória de Maduro, mas ele continua no poder. E é aqui que entra o Donald Trump. Durante todo o ano de 2025, o Trump deixou claro que o Maduro era um problema. Ele colocou um prêmio de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Ele impôs sanções, bloqueou o petróleo venezuelano, congelou ativos. Em agosto de 2025, o Trump começou a mobilizar forças militares nas águas caribenhas ali da Venezuela, que aliás são praias bem bonitas ali ao redor, e ele enviou o maior porta-aviões do mundo para o Caribe. Dezenas de navios de guerra começaram a patrulhar a costa venezuelana e de vez em quando os americanos atacavam. Em setembro, mísseis americanos destruíram um barco que supostamente transportava drogas, saiu vídeo em todo lugar. Em outubro, novembro e dezembro os ataques continuaram, mais barcos destruídos, mais de 100 mortos. Em dezembro, os americanos até confiscaram 2 petroleiros venezuelanos. Era claro que alguma coisa grande estava sendo preparada. E no dia 2 de janeiro de 2026, começaram as explosões. A operação foi cirúrgica. Forças Delta, que são as forças especiais mais letais do exército americano, invadiram 7 locais diferentes simultaneamente. O aeroporto militar La Carlota, a base de comunicações Fuerte Tiuna, o principal porto marítimo do país, 3 outras bases militares estratégicas e a residência presidencial. O Maduro e a esposa estavam dormindo quando os helicópteros chegaram. Eles tentaram correr para um bunker subterrâneo, mas eles não conseguiram. Os americanos capturaram eles, colocaram eles num helicóptero e levaram eles para o USS Iwo Jima. É um navio de assalto anfíbio e estava esperando no mar. Toda a operação durou 3 horas e meia. 0 soldados americanos mortos, 0 equipamento perdido. Então foi uma das operações militares mais bem-sucedidas da história americana. E às 4 horas e 21 da manhã, o Trump anunciou para o mundo: nós capturamos o Maduro. A última vez que os Estados Unidos fizeram algo parecido foi em 1989, quando eles capturaram o Manuel Noriega, que é o ditador do Panamá. Foi exatamente no mesmo dia, 3 de janeiro, 36 anos depois. Mas a grande pergunta é, por quê? O Trump atacou a Venezuela? Ele disse que foi por causa das drogas. O Maduro estava envolvido com cartéis de tráfico. Toneladas de cocaína saíam da Venezuela em direção aos Estados Unidos. Isso é verdade. O Maduro realmente tinha ligações com o narcotráfico. Mas vamos ser honestos aqui. Você realmente acha que o Trump mobilizou o maior porta-aviões do mundo, gastou bilhões de dólares, arriscou uma guerra apenas por causa de drogas? Talvez não. A resposta para essa pergunta pode ser petróleo. O mesmo petróleo que enriqueceu a Venezuela nas décadas de 60 ainda está debaixo do solo. São 17 trilhões de dólares em reservas de petróleo e 1/5 da reserva do planeta. E agora, com o Maduro fora do caminho, as empresas americanas podem voltar a explorar esse petróleo. Empresas como a Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, todas essas empresas foram expulsas da Venezuela pelo Chávez e pelo Maduro. A Chevron, por exemplo, logo quando o mercado americano abriu, depois da captura do Maduro, disparou mais de 8% em valor de mercado. Justamente porque agora essas gigantes petrolíferas vão poder voltar a explorar o petróleo venezuelano. E o próprio Trump já deixou claro em entrevistas que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela durante essa transição. E ele disse que as empresas americanas de petróleo vão voltar a operar no país. Isso significa bilhões, talvez trilhões de dólares em lucros para essas empresas nos próximos anos. Porque lembra que o petróleo ele é finito, vai sendo usado e vai acabando, vai tendo cada vez menos. Só que existe um outro motivo estratégico aqui que é tão importante quanto o petróleo: geopolítica. Aos poucos a Venezuela estava se tornando uma base para China, Rússia e Irã na América Latina. A China tinha investido bilhões em infraestrutura venezuelana. A Venezuela vendia quase 70% de todo o petróleo para a China e tinha até uma estação espacial chinesa na Venezuela. A Rússia vendia armas para o Maduro e mantinha assessores militares lá. O Irã enviava petróleo e drones para ajudar o regime. E para os Estados Unidos isso era inaceitável. Então a captura do Maduro não é sobre Venezuela e petróleo apenas. É sobre mandar um recado para a China, Rússia e Irã, dizendo que a América Latina é dos Estados Unidos. Esse foi o recado que o Trump quis passar. E agora você deve estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com você e com o seu dinheiro? Tem várias coisas em jogo nesse momento. A primeira que a gente precisa ficar de olho é o preço do petróleo. Se a Venezuela voltar a produzir petróleo em grande escala, a oferta global vai aumentar. E quando a oferta aumenta, o que acontece com o preço? O preço cai. Isso é bom para o consumidor. Petróleo mais barato significa gasolina mais barata, diesel mais barato,
passagem aérea mais barata, até mesmo comida mais barata, porque isso aqui diminui o custo de transporte da comida até a sua mesa do jantar. O problema é que as únicas empresas que devem se beneficiar desse movimento são as próprias empresas americanas que vão extrair e refinar o petróleo venezuelano. As outras ao redor do mundo, inclusive no Brasil, não vão ter acesso a esse petróleo. Então elas vão ver o aumento de oferta, que pode gerar uma diminuição de preço, mas sem participar dessa festa toda. Então isso talvez não seja tão positivo assim para as empresas petrolíferas da nossa bolsa, eventualmente. Segundo ponto para a gente ficar de olho é o ouro. A Venezuela tem as maiores reservas de ouro da América Latina. São 161 toneladas de ouro nos cofres do Banco Central venezuelano. Isso aqui vale 22 bilhões de dólares hoje. Só que esse ouro dos cofres venezuelanos é somente a ponta do iceberg. Existe uma área na Amazônia venezuelana chamada Arco Mineiro do Orinoco, que pode ter entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Se o ouro está cotado a 4.500 dólares a onça, isso significa que tem 1,5 trilhão de dólares enterrado ali, debaixo do solo. Mas espera que ainda fica melhor, ou pior, né, dependendo do seu ponto de vista, porque esse mesmo Arco Mineiro do Orinoco é algo que pode ser mais valioso que ouro. Terras raras. Terras raras são aqueles elementos químicos essenciais para praticamente toda a tecnologia moderna. Celulares, computadores, carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, mísseis militares e principalmente chips de inteligência artificial. Tudo precisa de terra rara. E adivinha quem controla 70% da produção mundial de terra rara? A China. E ao contrário dos Estados Unidos, a China é rica em terras raras. Isso é um problema gigantesco para os americanos, porque se a China decidir cortar o fornecimento de terras raras, a indústria americana para. Talvez vocês não lembrem, mas em outubro de 2024, o Trump quase colocou tarifa de 100% sobre os produtos chineses, justamente por causa desse conflito das terras raras. Segundo o governo venezuelano, o Arco Mineiro do Orinoco tem pelo menos 300 mil toneladas métricas de terras raras. Isso pode valer mais de 200 bilhões de dólares quando a exploração começar. E agora, com essa recente explosão da corrida da inteligência artificial, o valor dessas terras raras está disparando cada vez mais. Só que dessa vez, os americanos têm acesso às terras raras da Venezuela. Isso não é coincidência, né? Se os Estados Unidos conseguirem explorar, de alguma forma, as terras raras venezuelanas, eles se tornam menos dependentes da China e garantem o suprimento para a corrida da inteligência artificial. Então, quando você ouve que o ataque à Venezuela foi só por causa das drogas e da liberdade do povo venezuelano, cuidado para não esquecer que eles têm 17 trilhões de dólares em petróleo e também 1,5 trilhão em ouro, centenas de bilhões em terras raras. E é isso que está em jogo. Obviamente que a liberdade do povo é algo importante. Milhares de pessoas estão nas ruas comemorando a captura do Maduro, mas existe uma grande chance disso não sair de graça. Empresas americanas vão querer explorar todos esses recursos venezuelanos, que cá entre nós nunca foram da Venezuela, sempre tinha algum país, seja China ou Estados Unidos, tentando tomar esses recursos do nosso vizinho. E o quarto ponto, e talvez o mais importante, é o Brasil. O Brasil tem uma fronteira de 2.200 quilômetros com a Venezuela. E desde 2015, mais de 400 mil venezuelanos entraram no Brasil fugindo da crise. Se a situação na Venezuela piorar, se virar uma guerra civil, por exemplo, esse número pode dobrar, triplicar. O Brasil vai ter que lidar com uma crise humanitária gigantesca. E enfim, eu não vou entrar muito na questão humana por trás de todo esse conflito. É muito importante, mas não é o foco do vídeo. O ponto que eu queria trazer é o plano diplomático que o Brasil pode acabar se metendo. Porque o Lula condenou o ataque americano à Venezuela, disse que foi uma violação grave da soberania. Isso pode criar um problema com os Estados Unidos. O quinto e último ponto que eu queria abordar sobre investimentos relacionados à Venezuela é Bitcoin. Existem estimativas que nos últimos 7, 8 anos, o regime venezuelano acumulou uma reserva secreta de mais de 600 mil bitcoins. Aos preços de hoje, a gente está falando de quase 60 bilhões de dólares. Tudo começou em 2018, quando a Venezuela estava completamente quebrada por causa das sanções americanas. Eles não conseguiam vender petróleo normalmente, eles não conseguiam usar dólares, os bancos internacionais não aceitavam transferências venezuelanas. Então o regime do Maduro teve uma ideia genial. Eles começaram a fazer trocas de ouro. Então funciona assim: a Venezuela derretia as reservas de ouro do Arco Mineiro do Orinoco, vendia esse ouro no mercado negro e com o dinheiro comprava Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin não pode ser sancionado. Não tem como os Estados Unidos bloquearem uma carteira de Bitcoin. E entre 2018 e 2020, o regime do Maduro converteu aproximadamente 2 bilhões de dólares de ouro para Bitcoin. E é aqui onde fica interessante, porque eles compraram o Bitcoin quando o preço estava em torno de 5 mil dólares. Ou seja, eles pagaram muito barato pelos Bitcoins. Então, se eles compraram 2 bilhões a 5 mil dólares o Bitcoin, isso significa que eles compraram cerca de 400 mil Bitcoins. E quanto vale isso hoje? Um Bitcoin cotado a 95 mil dólares, quase 40 bilhões de dólares. E tudo isso foi só nessa operação. Mas a Venezuela não parou por aí. Eles começaram a exigir que os compradores de petróleo venezuelano pagassem em Tether, que é uma stablecoin atrelada ao dólar. Sabe o que eles faziam com esse Tether? Eles convertiam em mais Bitcoin. Entre 2018 e 2020, com as trocas de ouro por Bitcoin, foram aproximadamente 45 a 50 bilhões de dólares em Bitcoin. E com as vendas de petróleo convertidas em Bitcoin entre 2023 e 2025, aproximadamente 10 a 15 bilhões. Isso significa
significa que a Venezuela deve ter algo próximo de 60 bilhões de dólares em Bitcoin hoje. Talvez até um pouco mais. E só para vocês terem uma noção do tamanho dessa reserva, isso é mais Bitcoin do que a BlackRock tem. É quase o mesmo que a MicroStrategy, que é a maior empresa compradora de Bitcoin do mundo. É o dobro de todo o Bitcoin que o governo americano tinha antes desse ataque e é 12 vezes mais do que a venda da Alemanha que derrubou o mercado em 2024. Aliás, deixa eu pausar aqui para te explicar melhor essa história da Alemanha, porque ela é importante para você entender o tamanho do problema ou da oportunidade, dependendo do seu ponto de vista. Em junho de 2024, o governo alemão anunciou que ia vender Bitcoin apreendido de criminosos. Tinha por volta de 50 mil Bitcoins e na época isso valia 3 bilhões de dólares. E olha o que aconteceu. O Bitcoin estava cotado a 71 mil dólares antes do anúncio. Quando a Alemanha começou a vender, o preço despencou de 71 para 54 mil dólares. Foi uma queda de 24% em questão de dias. O mercado entrou em pânico, as pessoas vendiam desesperadas, o medo se espalhou. Isso aconteceu porque 50 mil Bitcoins foram jogados no mercado de uma vez. Isso criou um excesso de oferta. Agora pensa comigo. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins e derrubou o mercado em 24%. E hoje, a Venezuela tem 600 mil Bitcoins. É 12 vezes mais Bitcoin que a Alemanha. Se os Estados Unidos decidirem, por algum motivo, primeiro, ter acesso a tudo isso, conseguir. Depois, vender tudo isso de uma vez, o preço do Bitcoin poderia despencar pela metade. Ser um massacre no mercado cripto ou uma oportunidade. E como vocês sabem, os Estados Unidos capturaram Maduro, mas nada adianta ter o Maduro se você não tem as senhas das carteiras do Bitcoin. Então, supondo que ele saiba a senha de todos esses bilhões de Bitcoin, provavelmente vai rolar um interrogatório intenso dos americanos, tentando descobrir as senhas e oferecendo acordos do tipo, entrega as senhas da sua carteira e a gente reduz a sua pena, protege a sua família, ou te deixa vivo, Porque sem as chaves, esses 60 bilhões de dólares estão perdidos para sempre. Agora, se os Estados Unidos conseguirem as senhas, aí tem 3 cenários possíveis. Cenário 1, que é o mais provável, é o congelamento. O Bitcoin ficar preso por anos, credores da Venezuela vão tentar pegar, o Departamento de Justiça vai brigar, vai virar uma briga judicial gigantesca, e enquanto isso, os Bitcoins ficam parados, congelados. Isso seria extremamente positivo para o preço do Bitcoin. Porque 600 mil Bitcoins representam 3% de toda a oferta circulante de Bitcoin no mundo. Então, se esses Bitcoins ficarem travados por 5, 10 anos, a oferta disponível no mercado diminui drasticamente. Uma menor oferta significa que o preço sobe. Cenário 2, também provável. Reserva estratégica, O presidente dos Estados Unidos já deixou claro várias vezes que ele é a favor do Bitcoin, já falou em criar uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos. Então, existem sim uma chance de que ele simplesmente declare que esse Bitcoin é dos Estados Unidos, faz parte da nossa reserva nacional. E, novamente, isso tiraria 600 mil Bitcoins do mercado permanentemente. Menor oferta, o preço sobe. E existe o cenário 3, que é improvável, é a liquidação, onde os Estados Unidos poderiam vender tudo de uma vez para pagar os custos da operação militar. Mas isso é um pouco mais improvável por 2 motivos. Primeiro, vendendo 600 mil Bitcoins de uma vez, o preço despenca, então eles não conseguiriam 60 bilhões, conseguiriam menos. E segundo, Trump é pró-Bitcoin, ele não vai querer entrar para a história como o presidente que derrubou o Bitcoin. Então o cenário mais provável é os Bitcoins ficam congelados ou viram reserva americana. Se você tem Bitcoin na sua carteira, o que isso significa para você, investidor? Significa que o cenário é muito positivo para Bitcoin. Se 3% de toda a oferta do Bitcoin sumir do mercado, seu Bitcoin se torna mais raro, mais valioso e mais caro. Simples assim. Agora tem outro cenário também, É o cenário de, no final das contas, os Estados Unidos ter acesso a isso e ficar caladinho e não falar nada para ninguém. Quem sabe, Isso daqui daria um problemão geopolítico, De repente você confiscou os Bitcoins? Complexo. Claro que no curto prazo pode ter volatilidade, pode ter pânico, pode ter notícia ruim, mas no médio e longo prazo, isso é extremamente positivo para quem tem Bitcoin. Então fica de olho, a gente mal começou 2026 e essa pode ser uma das maiores oportunidades do ano em cripto. E olha, eu sei que essa história toda da Venezuela é complicada, tem muitas nuances, muitas variáveis, mas eu separei aqui 3 lições que você precisa tirar de toda essa história. Primeiro, decisões políticas destroem economias. A Venezuela tinha tudo para dar certo, tinha o petróleo, tinha o ouro, tinha as terras raras. Mas as políticas populistas, corrupção, má gestão e um governo autoritário destruíram tudo. Em 20 anos, a Venezuela passou de um dos países mais ricos da América Latina para um dos mais pobres. Segunda lição, dependência de uma única fonte de renda é perigoso. A Venezuela colocou todos os ovos na mesma cesta, petróleo, e 95% das exportações vinham do petróleo. Toda a economia dependia do petróleo. Quando o preço caiu, a economia inteira desmoronou. Sabe de uma coisa? Isso também vale para você. Se você depende de uma única fonte de renda, um único emprego, um único cliente, um único investimento, você está em risco. Por isso que a diversificação é tão importante. Seja na sua carreira, seja nos seus investimentos, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você quer ajuda para investir, diversificar seu patrimônio e se proteger, a Portfel, ela é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, é a consultoria que mais cresce no Brasil. Basta você clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora e um consultor do meu time vai entrar em contato com você e vai montar um plano para te ajudar a proteger e multiplicar o seu patrimônio. E a terceira lição, invista em Bitcoin. Inflação destrói patrimônios mais rápido do que você imagina. A Venezuela teve 10 milhões por cento de inflação no ano. Pessoas que tinham economias de uma vida inteira perderam tudo em questão de meses. Quem tinha dinheiro guardado em bolívares viu o patrimônio virar pó. Nos últimos 5 anos, a Bolsa de Caracas subiu
subiu 150.000%. Só que tudo isso não foi rentabilidade real para os investidores, foi o dinheiro dos venezuelanos perdendo valor. E esse problema inflacionário não acontece só nas ditaduras. O próprio Brasil já teve hiperinflação nos anos 80 e 90, a gente teve planos econômicos, com fisco de poupança, moedas que mudavam de nome toda hora, e pode acontecer de novo se a gente não tomar cuidado. Por isso você precisa proteger o seu dinheiro do seu próprio país. E por isso você deveria investir o seu dinheiro em ativos escassos, e Bitcoin é um desses ativos. E olha, eu sei que esse vídeo foi longo, mas eu realmente precisava falar sobre tudo o que está acontecendo. E você, como investidor, precisa estar atento ao que acontece no mundo todo. Porque tudo isso afeta o seu bolso, afeta seus investimentos, afeta o seu futuro. Todo dia que passa, mais novidades vão saindo. E se vocês pedirem muito aqui nos comentários, eu faço uma parte 2 com mais novidades, caso faça sentido. Lembrando que eu torço, gente, para que os venezuelanos finalmente tenham paz e prosperidade e que a gente precisa aprender com os erros da Venezuela para não cometer os mesmos aqui no Brasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima e bom ano pra gente.